Nesse informativo, vamos tratar de alguns julgados do STJ. O primeiro deles trata de direito civil, mais especificamente de contratos. Decidiu o STJ que os pais, detentores do poder familiar, não respondem solidariamente por contrato oneroso de prestação de serviços escolares celebrados entre a instituição de ensino e terceiro estranho à entidade familiar. Essa é a peculiaridade que envolve esse acordo. Então, o caso concreto para a gente entender o que decidiu o STJ. Os pais de uma criança não tinham condições de arcar com a mensalidade de uma escola particular. Contudo, a madrinha da criança ela resolveu matricular a criança na escola particular e ela mesma arcar com as mensalidades. Porém, depois de um tempo, a madrinha se tornou inadimplente. Ou seja, quem fez o contrato foi a madrinha, quem estava ali figurando era a madrinha e a madrinha não conseguiu pagar. A escola processou a madrinha e também os pais, alegando que os pais são responsáveis solidários pela dívida educacional dos filhos. Vamos entender primeiro rapidinho, relembrar o que é solidariedade, para entrar de vez no caso. A solidariedade ela pode ser ativa ou passiva, a depender do polo em que ela está. Se ela for uma solidariedade passiva, existem duas ou mais pessoas que são devedoras de toda a dívida. Na ativa, duas ou mais pessoas são credoras daquele débito, daquele crédito. No caso, a escola alegou que é uma solidariedade passiva entre a madrinha que celebrou o contrato e os pais da criança, no caso. O que aconteceria se existisse essa solidariedade passiva que não existe, segundo o STJ? Significa que todos eles, no caso o pai, a mãe e a madrinha, poderiam ser cobrados por toda a dívida. Então, se a dívida era de 5 mil, é possível cobrar 5 mil do pai, ou 5 mil da mãe, ou 5 mil da madrinha. Se um deles pagar os 5 mil, aí ele pode reclamar dos outros dois a parte de cada um. Então, 1/3 de 5 mil para um, 1/3 de 5 mil para outro. Portanto, a solidariedade seria isso. Ela é muito benéfica, a solidariedade passiva, para o credor, porque ele pode olhar, dentre todos aqueles devedores solidários, qual tem maior patrimônio, cobrar dele, pegar tudo dele, e depois eles que resolvam entre eles, ou seja, os devedores que depois paguem sua quarta parte e deixa de ser um problema do credor. Portanto, a solidariedade passiva ela é muito benéfica ao credor, que pode escolher contra quem demandar ou mesmo demandar contra todos. E exatamente por ela trazer esse impacto grande de todo mundo responder por uma dívida inteira, ela nunca pode ser presumida. Essa é uma máxima do direito. Ou seja, solidariedade nunca se presume. Então, quando que a gente sabe que existe uma solidariedade? Se o contrato prevê, o contrato pode falar, neste caso, os devedores são solidários, neste caso, há solidariedade, ou quando a lei determinar. E a lei determina, pelo que entende o STJ, que os pais são devedores solidários entre si pela dívida educacional dos filhos. E é aqui que é a distinção do caso que a gente precisa tomar cuidado. Não é o caso que o STJ julgou agora. Vamos pensar na outra situação, em que só o pai ou só a mãe celebrou o contrato de educação. Então, o pai, sozinho, por exemplo, foi até a escola, celebrou o contrato de educação do filho, matriculou o filho na escola, e só o nome dele está no contrato. Ele se torna inadimplente. A escola pode cobrar do pai e da mãe de forma solidária? Pode. O STJ entende que os pais são solidários, têm responsabilidade solidária, em relação às prestações de serviços educacionais em favor do seu filho. Então, se só a mãe está lá no contrato, pode processar também o pai, as duas mães, os dois pais, enfim, não há limitação. Há solidariedade entre os pais. Nesse sentido, a decisão do STJ, a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal, pode ser redirecionada a outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais zero a dívida. Então, esse é o entendimento do STJ, que segue válido. Se tem o pai e a mãe, por exemplo, e só um está no contrato, o outro é devedor solidário. O que entendeu o STJ nesse caso? E é importante entender que não houve uma superação do precedente anterior, não houve um overruling, ou seja, aquele precedente anterior segue válido. Esse precedente atual, deste julgado, ele é diferente, houve um distinguishing, ou seja, enquanto aquele segue válido, neste há uma distinção, há uma situação peculiar que faz com que a conclusão seja outra. Então, se te perguntarem na prova, os pais são responsáveis solidariamente? São. O que é diferente nesse caso? É que quem celebrou o contrato não foi nem o pai nem a mãe. Quem celebrou o contrato foi um terceiro estranho à família, a madrinha. Neste caso, não há a solidariedade dos pais com a madrinha, mas apenas a responsabilidade da madrinha.
Então, aquela responsabilidade solidária é só dos pais. Por quê? Porque os pais, eles têm o dever de sustento, de educação dos filhos, eles têm... O Código Civil prevê que eles são solidariamente responsáveis pelas obrigações relativas à economia doméstica. Então, se um dos pais ele faz um empréstimo com o fim de trazer insumos para sua casa, para a questão doméstica, os dois são responsáveis solidariamente. Então, existe a responsabilidade solidária dos pais. Porém, o que decidiu o STJ? Se na realidade esse contrato foi celebrado por um terceiro, alheio à família, ao pai e à mãe, no caso a madrinha, é só esse terceiro que responde. Os pais não respondem, porque os pais, sem a madrinha, eles provavelmente não teriam matriculado o filho na escola particular, porque eles não tinham condições de pagar já. Eles matriculariam na escola pública. A madrinha participou dessa liberalidade, fez um favor, fez um agrado aos pais e à criança, e os pais não podem ser eventualmente penalizados por isso, por uma eventual inadimplência dela. Portanto, sem participação dos pais nesse negócio jurídico, não há solidariedade. A escola deve cobrar apenas da madrinha, sendo que o pai e a mãe são ilegitimados passivos. Com isso, a gente encerra esse primeiro julgado de hoje.